Pessoal, dando seguimento então na nossa aula de elementos de máquinas, nós temos aqui agora um componente que nós chamamos de rolamento, certo? Esse rolamento que eu tenho aqui é um rolamento rígido de esferas, é um dos tipos de rolamentos mais comuns que nós temos e é aquele rolamento que é utilizado no carrinho de rolemã, rolamento mais comumzinho e mais barato também. Quando eu falo de rolamentos, nós geralmente separamos esses tipos de elementos em duas categorias. A primeira é o tipo de esforço que ele suporta e a segunda é o elemento rolante que eu tenho nesse meu rolamento. Vamos começar então pelo esforço que ele suporta, que é o mais simples. O esforço que o meu rolamento suporta, ele pode ser feito de duas formas. Primeiro, de forma radial, quando eu arrumo um peso aqui no raio do meu rolamento, então estou forçando ele na parte do raio. E o outro de forma axial. Lembra dos anéis elásticos? Então nós temos no sentido do eixo do rolamento. Então como se eu estivesse fazendo força aqui no lado dele aqui, nessa parte da face, certo? Empurrando ele para frente ou para trás. Em questão dos elementos rolantes, nós vamos ter três tipos. Primeiro tipo, esferas, que tem essas bolinhas aqui. Segundo tipo são os rolos, que tem aqui um rolinho ali no lugar da esfera. E por último nós temos o que nós chamamos de rolamento de agulhas, que tem um rolinho, mas bem fininho, que lembra como se fosse uma agulha, por ser tão fino, e o pessoal chama ele de rolamento de agulha. Qual que é a aplicação desses três tipos? Rolamento de esferas. Vamos analisar um comparativo entre o rolamento de esferas e o rolamento de rolos para a gente dar uma olhada. Vamos fazer uma analogia primeiro. O que gira mais fácil? Uma bola ou um galão deitado? A bola, certo? Então, quando nós temos alta rotação, um alto giro, nós vamos ter um rolamento de esferas. Agora, o que é mais fácil de eu concentrar força? De eu parar em pé, por exemplo? Parar em cima da bola ou parar em cima do galão? Do galão, certo? Então, a gente fala que ele distribui melhor as forças quando é um rolamento de rolos. Então, para aplicações gerais, a gente vai usar rolamento de esferas para alta rotação, rolamento de rolos quando eu tenho uma carga ou uma força muito maior no meu sistema, tá? E aí vocês podem perguntar, e o rolamento de agulhas? Ele é ruim para altas rotações e ele é ruim para altas cargas. Por quê? Ele é de rolinhos, então ele não gira tão fácil quanto de esferas, e os rolinhos dele são bem fininhos, então eu não posso aplicar uma carga muito grande. Por que eu vou aplicar ele então? Quando eu tenho um espaço muito reduzido. Meus rolamentos geralmente eles têm uma espessura muito grande e o de agulhas ele tem uma espessura relativamente pequena. Então eu preciso de um espaço pequeno de montagem também, tá? E para que eu vou utilizar então um rolamento? Para que serve um rolamento? Bom, quando eu tenho uma superfície e eu vou arrastar um elemento em cima dessa superfície, seja ele qual seja, eu vou estar criando um certo atrito, certo? Se esse rolamento aqui ele é cilíndrico, se eu for pegar ele por cima da superfície, ele vai rolar. Então ele está facilitando e reduzindo o atrito. Como que ele vai reduzir o atrito? Aqui eu tenho, por exemplo, um rolamento montado no eixo. Geralmente o rolamento vai preso na carcaça da máquina e o meu eixo vai estar girando, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, o eixo está girando, o anel interno está girando, mas o anel externo no rolamento não está. O que acontece? O que está girando aqui são as esferinhas aqui dentro. Então eu estou reduzindo o atrito. Senão ele ia estar como se fosse tipo esfregando aqui, ó. Como se eu estivesse esfregando ele na carcaça. Se eu tivesse sem um rolamento, isso
faria com que o meu sistema começasse a aquecer por conta do atrito. Se você começa a esfregar a tua mão no teu braço, por exemplo, ele começa a esquentar, começa a dar até um cheiro mais diferente. Quando ele vai aquecendo, quando a gente está falando de sistemas mecânicos, um motor, por exemplo, gira geralmente a 1000, 2000 RPM. Então, 2 vezes por minuto, alguma coisa está esfregando o metal no outro. A rotação é muito alta, o atrito vai aumentando consideravelmente também. Então, o que vai acontecer? Ele vai aquecer a ponto de avermelhar e talvez até tornar líquido um desses dois elementos. Quando ele começa a tornar líquido, ele tende a soldar o eixo na carcaça da minha máquina. Então o rolamento ele está ali justamente para não deixar com que isso aconteça, reduzindo esse atrito. O rolamento então, a aplicação dele, ele tem o anel externo, que é esse anel por fora, tem o anel interno. E daí aqui, deixa eu pegar esse desmontado, nós temos o que nós chamamos de gaiola, que é essa pecinha que segura os elementos rolantes, e nós temos os elementos rolantes aqui, que podem ser esferas, rolos ou agulhas, beleza? Como que ele funciona? Ou eu vou ter o anel interno preso e o anel externo vai girar, ou eu vou ter o anel externo preso e o anel interno vai girar. A aplicação mais comum é o anel externo preso na máquina e o anel interno girando junto com o eixo. Mas existem outros casos que não é que eu vou ter o contrário. Eu vou ter o anel interno preso e o anel externo girando, tá? Aqui a pausa para vir a outra parte. Vamos começar hoje então a ver a parte dos rolamentos de esfera, certo? Rolamento mais comum que eu tenho então, rígido de esferas. Por que o nome dele é rígido? Se eu tento mexer essa parte do meio dele aqui, ela é rígida, ela não mexe. Ó, ela é bem fixa, se eu tento mexer ele para os lados. Eu tenho aqui um rolamento de contato angular, que é muito parecido com ele. Só que se eu pego, ele faz até um barulhinho. Não sei se vai dar para escutar no vídeo. Mas eu consigo mexer ele. Ó. Estão vendo aqui? Muita gente pega esse tipo de rolamento aqui. Já vi mecânico velho pegar esse tipo de rolamento. Daí ele faz essa jogadinha aqui e diz que o rolamento veio errado ou que ele já veio com defeito de fábrica. Não é, esse é o tipo de rolamento específico, tá? Qual que é a diferença desses dois aqui? Rolamento rígido de esferas, não mexe aqui no meio, serve só para carga radial, só no raio do meu rolamento, não serve para carga axial. Rolamento de contato angular, de esferas de contato angular, porque ele tem esferas. Então ele serve para carga radial e também para carga axial em um sentido. Por quê? Esse rolamento aqui, logicamente ele já é um rolamento velho, já está cortado, mas ele é um rolamento de contato angular. Se eu forço por o lado que ele tem o ângulo, ele prende. Se eu forço por outro lado, ele tende a desmontar. Então essa é a diferença entre os dois. Esse aqui suporta força axial em um sentido e esse daqui não suporta força axial em nenhum sentido. Como esse suporta força em um sentido só, geralmente é montado como? Eu monto esse por um lado suportando força para a direita, a minha direita no caso, e eu vou montar outro espelhado dele que suporta a força para a esquerda. Então eles geralmente funcionam em pares, eles formam como se fosse um par perfeito. Aí a sequência de giro ali, qual que está virado para qual lado, aí depende do esforço que você vai estar utilizando na máquina, certo? O rolamento rígido de esferas, ele tem algumas características. Por exemplo, esse daqui que eu estou na mão, ele é
aberto aqui, eu consigo ver as esferinhas. Mas esse aqui não é. Ele tem uma proteção metálica aqui, não sei se dá para enxergar muito bem também, mas é uma proteção de metal também. Eu posso ter essa proteção não sendo de metal, sendo de um polímero, como é o caso desse aqui. Qual que é a diferença entre os três casos? Se eu tenho um rolamento aberto dos dois lados, geralmente ele vai estar dentro de uma caixa cheia de óleo ou algo do gênero que não permite que entrem impurezas dentro desse rolamento. Então ele vai estar dentro de um redutor, por exemplo, que já está coberto de óleo e tudo mais, e não vai ter muito perigo dele ficar travando porque ele está sujo. Esse rolamento aqui, que ele tem a proteção metálica, ele não deixa que entre resíduos sólidos. Então imagine, por exemplo, uma colheitadeira ou uma máquina de serraria, que eu não quero que entre o pó, por exemplo, da madeira, ou alguma coisa que a colheitadeira está, tipo algum mato, ou alguma grama, qualquer coisa do gênero, qualquer resíduo sólido, ele está bloqueando, tá? Ele não deixa que aquele resíduo entre ali nas esferas e danifique a rolagem do meu rolamento. Esse rolamento aqui, ele vem em autolubrificado, ou seja, se eu for abrir ele aqui, ele tem o lubrificante ali dentro. Quando eu tenho que trocar esse lubrificante, relubrificar, eu posso tirar o rolamento, mandar para uma empresa específica que vai abrir e vai fechar ele de novo. Algumas pessoas costumam tirar com chave de fenda, por exemplo, mas não é o recomendado, porque você acaba danificando, às vezes você pode fazer com que crie uma abertura ali naquela proteção e ele já não sirva mais praticamente para nada. Então você está com a proteção ali só para bonito. E quando eu tenho a proteção de polímero, aonde que eu arrumei, já perdi meu outro rolamento. Bom, deixa eu pegar esse aqui. Ó, tem a proteção de polímero, ele serve tanto para sólidos, como é o caso do proteção de metal, quanto para líquidos também. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que ele trabalha embaixo d'água, eu posso arrumar um rolamento desse, que ele não vai deixar entrar água dentro do meu rolamento e talvez começar a enferrujar as esferas. Apesar que o rolamento é fabricado de um aço com alta porcentagem de cromo, então ele tem uma resistência boa à oxidação, mas ela não é, só porque a resistência é boa não significa que ele não vai enferrujar, certo? Esse tipo de vedação, ela tem várias cores. Ó, aqui eu tenho uma vermelhinha, tem um outro aqui que tem capinha verde, tem esse outro menorzinho que tem a capinha preta, que nem aquele outro, esse aqui é azul, enfim, tem várias cores. A cor, assim como o código que eu tenho no rolamento, que é o que a gente vai ver depois, elas vão indicar qual que é o material dessa proteção, porque tem polímeros diferentes, e qual que é as faixas de temperatura que eles trabalham. Por quê? Quando eu tenho um polímero, polímeros são a classe de material que se refere a plásticos e borrachas. Basicamente é como se fosse uma borracha. Quando eu taco fogo num plástico ou numa borracha, ele acaba derretendo, certo? Então, esse tipo de rolamento aqui não pode ser utilizado para altas temperaturas. Eu tenho que utilizar um rolamento com proteção metálica. Então tem que ser um rolamento rígido de esferas com proteção metálica. E quando eu tenho, por exemplo, uma baixa temperatura, mas eu tenho que vedar o meu rolamento, ao invés de só proteger, eu tenho que, além de blindar, como é o chamado esse rolamento, então um rolamento rígido de esferas blindado, rolamento rígido de esferas vedado. Quando eu tenho que vedar ele contra água ou outros resíduos líquidos, eu vou utilizar um de polímero. Dependendo da temperatura, tem que escolher qual que é a corzinha que é mais indicada para o meu caso. Esses são os dois tipos de rolamentos de esferas mais comuns. Mas nós temos outros tipos aqui, como por exemplo, este rolamento aqui. Ó,
que é o que nós chamamos de autocompensador de esferas. Por que autocompensador? Como o próprio nome dele já indica, ele compensa alguma coisa, ele autocompensa algo. Então, se vocês olharem, ele tem esse joguinho que faz com que ele saia um pouquinho aqui do eixo do anel externo. E ele serve para quê? Para compensar desalinhamentos no eixo. Por exemplo, quando eu tenho um eixo, vamos supor que esse eixo esteja inclinado. Logicamente aqui eu estou exagerando, mas vamos supor que ele estivesse nessa posição. Eu consigo girar esse rolamento aqui e deixar ele mais ou menos na posição da inclinação do meu eixo. Então eu deixaria ele apoiado aqui. Logicamente esse eixo não é do mesmo diâmetro do meu rolamento, mas eu deixaria ele apoiado aqui e faria a compensação do alinhamento. Por quê? Rolamentos rígidos de esferas e o de contato angular, eu tenho que estar com o alinhamento muito certinho, tem que estar bem retinho aqui, nivelado, senão ele vai acabar trancando porque um lado está mais torcido do que o outro. Quando eu tenho que eu não consigo acertar esse desalinhamento, ou às vezes a máquina vai desalinhando com o tempo, eu geralmente utilizo esse aqui que se chama autocompensador. Tem o autocompensador de rolos, nesse caso aqui é um autocompensador de esferas, porque o elemento deles é de esferas. Esse tipo de rolamento aqui sempre é de duas carreiras, ou seja, são duas faixas de elementos rolantes. Outro rolamento que eu tenho é esse rolamento aqui. Esse rolamento é um rolamento para mancal oscilante, que são esses caras aqui, e eles têm basicamente a mesma função do autocompensador, que é eu consigo girar eles aqui mais ou menos na posição, ó, pode ver que ele está inclinado aqui, para eu conseguir compensar o desalinhamento no eixo. Aí, os outros rolamentos, ó, no rígido de esferas, ele é retinho, se eu vejo a face dele aqui, e esse aqui, ele tem uma superfície convexa, ó, ele tem um certo raiozinho aqui, e isso faz com que eu consiga fazer com que ele trabalhe ali dentro do meu mancal. Tem um outro tipo de rolamento que é o axial de esferas, mas eu não tenho ele para mostrar aqui para vocês. Aí eu mostro junto com o axial de rolo. Aqui nós temos então um rolamento de esferas e nós podemos observar aqui, ó, as esferinhas dele aqui na cor preta. Então, quando tem essas bolinhas aqui, uma esfera, nós vamos ter então um rolamento de esferas. A parte do rolamento nós chamamos a seguinte: nós temos o anel externo, que é o anel que fica por fora. Ele tem o caminho aqui por onde a esfera percorre. Nós temos o anel interno, que ele também tem um caminho, e aqui que é onde é montado o eixo no rolamento. Nós temos daí os elementos rolantes, que nesse caso aqui são as esferas, e nós temos essa pecinha que fica aqui no meio, que é o que segura os elementos rolantes, que é o que nós chamamos de gaiola. Tem alguns tipos de gaiola e de anéis internos e externos, mas basicamente a ideia principal dos rolamentos são essas. Então esse aqui é um rolamento de esferas, porque ele tem esferas. Esse aqui já é um rolamento de rolos, porque nós temos aqui rolinhos aqui como elementos rolantes. E aqui nós temos o que nós chamamos de elementos de agulhas, que nós temos rolos que são muito finos, lembram agulhas, então por isso nós chamamos eles de rolamentos de agulhas, certo? Dando seguimento então nas nossas aulas de rolamentos, nós vamos começar agora então com os rolamentos de rolos. O rolamento mais simples de rolos que eu tenho é esse aqui de rolos cilíndricos. Como o nome dele já diz, os rolos dele têm o formato de um cilindro. Esse rolamento tem característica especial que geralmente
o anel interno dele sai. Isso aqui que está acontecendo é comum. Mas existem alguns modelos que o anel externo pode sair. E existem alguns rolamentos desse que tanto o interno quanto o externo pode sair, tá? Às vezes ele pode sair para um lado só, às vezes ele pode sair para os dois, depende muito do tipo de rolamento que você está na tua mão e de qual que é a especificação dele e qual que vai ser o teu uso. O segundo rolamento que eu tenho é esse rolamento aqui, que geralmente vai sair o anel externo. E daí é o rolamento de rolos cônicos. Então ele tem aqui uma face cônica e os rolos dele também são cônicos. O cilíndrico é como se fosse o rígido de esferas. Então ele suporta apenas carga radial. E o de rolos cônicos é como se fosse o de esferas de contato angular. Ele suporta carga radial e suporta carga axial em um sentido. Se eu tentar jogar para o outro sentido, ele acaba desmontando. Esse de rolos cônicos é muito mais fácil de se desmontar, ele só fica montado quando ele está pela pressão, geralmente da montagem mesmo ali com o eixo, certo? Esses aqui então são os dois rolamentos mais comuns. Nós temos também a versão de rolos do autocompensador. Então, mesma coisa do que o de esferas, só que eu tenho agora um rolamento de rolos, que eu posso girar ele aqui para ajustar mais ou menos no ângulo que eu quero. Tem alguns rolinhos faltando porque já é um rolamento velho que eu peguei, tá? E para finalizar, nós temos aqui o axial de rolos. Então, os rolinhos dele aqui são deitados. Esse tipo de rolamento ele é montado da seguinte forma. Essa parte dele aqui é a parte do meio. Eu vou ter uma tampa embaixo e tem uma tampa em cima. E aí eu faço força assim e giro ele. Como ele é um rolamento um pouco mais incomum, eu não tenho nenhum desmontado para poder mostrar para vocês. Mas ele funciona basicamente dessa forma, certo? Tem rolamentos desse tipo aqui de esferas também, geralmente no durômetro tem um. E eu tenho também de agulhas, apesar de que eu particularmente nunca vi nenhum, só vi por foto, mas eu sei que existe. E finalizando então nosso tipo, nós temos o rolamento de agulhas, que é como se fossem rolinhos muito finos que a gente vai utilizar quando tem muito pouco espaço, certo? Então, rolos cilíndricos, como se fosse o rolamento rígido de esferas, só suporta cargas radiais, ou seja, no raio. Rolamento de rolos cônicos, suporta forças radiais e suporta forças axiais em um sentido só, geralmente montado em pares também, igual ao de contato angular. E nós temos autocompensador de rolos, compensa desalinhamentos no eixo. Esses desalinhamentos, eu esqueci de falar para vocês, geralmente variam de 1 a 5 graus, tá? Não é desalinhamentos muito grandes. Se for, por exemplo, 45 graus de desalinhamento, não tem rolamento que vai fazer para compensar. São desalinhamentos pequenos. E por último, axial de rolos, que vai suportar força somente no sentido da montagem do eixo. Tranquilo? Então, basicamente, isso fecha nossos tipos de rolamentos. Depois nós vamos começar a ver, então, a parte da tabela e dos catálogos para a gente conseguir identificar os rolamentos pelo código. Até a próxima aula.